Olá, torcedores do Esquadrão de Aço! Sejam bem-vindos ao canal Bahia Fute News, o seu ponto de encontro para todas as novidades e análises sobre o nosso querido Bahia. Hoje, trazemos um destaque especial sobre o último jogo do Tricolor, que foi marcado por muita garra e determinação. O Bahia conquistou um triunfo importante contra o Fortaleza por 1-0, com um gol decisivo de Jean Lucas, consolidando-se na vice-liderança do campeonato com 17 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que lidera pelo saldo de gols. Veja o que os comentaristas falaram. Escute, vamos falar agora... Bom, tem um clube aí que é SAF, está comprado pelo Grupo City. Pode sonhar também, cara, no futuro, Olha. Pode sonhar também. E está 100% em casa, não é líder hoje por saldo de gols, que é o Bahia. Ontem recebeu o Fortaleza, venceu por 1-0. A gente vai debater um pouco sobre o jogo e sobre a situação do Bahia, que já teve 4 chances de assumir a liderança durante o Campeonato Brasileiro. Ainda não assumiu, mas, insisto, é por uma questão de detalhe. Ele não é líder hoje por saldo de gols. Aí o Jean Lucas perdeu esse gol, bola do Everton Ribeiro, que se repete no gol, né? Passe do Everton Ribeiro, gol do Jean Lucas. Podia ter mudado a partida, né? Não foi obviamente, né, contra o Fortaleza, não foi um jogo fácil para o Bahia, né? O Rogério Ceni até falou em coletiva depois, não jogamos tão bem, né? Tecnicamente a gente teve um pouquinho abaixo, mas o time brigou muito. A palavrinha da moda, né? Hoje em dia eles falam competiu muito, né? Mas o Bahia é isso, é um processo de um clube, virou SAF, contratações pontuais, é um trabalho. Também está sofrendo com data FIFA, o Santi Aires, lateral direito, que veio com tudo, não jogou ontem. Mas você vê a força do elenco, né? Joga o Gilberto, jogador que estava no Benfica, né, cara? A força do elenco. O Cauli tem ficado um pouquinho abaixo, mas também na coletiva o Rogério Ceni deu muita moral. Falou, eu fiz o jeito que o Bahia joga, o meu time joga é pensado no Cauli. Ele falou isso. Então, é um time muito forte, que não surpreende, né? O que a gente está vendo, acompanhando o trabalho, não surpreende. O que eu achei, Conrado, que o Rogério conseguiu fazer nesse Bahia é arrumar ele defensivamente, né? Ele conseguiu deixar um time com padrão, com coordenação, com transição defensiva muito bem executada. E aí você tendo uma defesa ajustada, sem dar muito espaço, sofrendo pouco, você está mais perto de ganhar o jogo, né? Você não tomando gol, você está mais perto de ganhar. E aí, numa jogada individual, num passe do Everton Ribeiro, que dispensa comentários, né? O Jean Lucas infiltra, né? O Zé Wellington, ele larga ele, né? Antecipou bem, né? Antecipou o Tite ali e ataca essa bola fazendo um gol bonito. O Tite que tinha falhado 2 vezes na saída ali, o Bahia teve boas chances e acabou perdendo. E sobre o sistema defensivo, ontem jogou o Rezende, né? A gente está vendo ele na zaga, ele tentou cortar esse primeiro carrinho, que é volante, o Canu não estava, o Cuesta voltando de lesão, mesmo assim foi o Rezende, que é alto, ele tem postura de zagueiro, né? Canhoto. Curioso que é um time que nas Copas, nos campeonatos em forma de Copa nesse ano, naufragou. Perdeu a final... não ganhou nenhum jogo da final contra o Vitória, perdeu os 2 jogos, no Barradão e na Fonte Nova. Com justiça, assim, o Vitória foi um campeão justo. Um rival com muito menos investimento. Na Copa do Nordeste caiu para o CRB, nos pênaltis. Você vê como os pontos corridos podem sujeitar um time bom, de grande elenco, a sucumbir. E aí, nos pontos corridos, tende mais a dar lógica. Aqui, essa formação de elenco bom do Bahia prevaleça. E assim, é um time que escapou do rebaixamento na última rodada do ano passado, contra o Galo em casa. E passados 8 jogos do Campeonato Brasileiro desse ano, você já vê a mudança de status. É outra realidade para o Bahia esse ano, em relação ao que era no ano passado. E a diferença da gestão, né? O Vitória, que foi campeão baiano, já demitiu o técnico. O Bahia, eu conversei com pessoas do Bahia City, ali na esteira do Campeonato Baiano, ninguém nunca cogitou nem chegar perto de pensar em discutir a troca do Rogério. Era uma coisa assim, o trabalho é bem feito, é bem avaliado e quem quiser pode gritar aí quanto quiser, a gente não vai pensaram ouvir. Com o fígado, Nunca, né? Porque né? a torcida tricolor ficou louca em perder o estadual para o Vitória. Claro. Né? Ficou louca. Que é diferente, por exemplo, eu entrevistei aqui o presidente do Vitória, antes de começar, o Fábio Mota, antes de começar a temporada, pelo GE. Globo. Ele mesmo, assim, tô de brincadeira, vamos ver até onde vai o Léo Condé. O Léo Condé, se os resultados ajudam. Ele mesmo, antes de começar a temporada, ele falou isso. Vamos ver até onde ele vai e tal. E aí não deu outra, né? Perdeu um pouquinho. A sinceridade é um mérito nesse caso. Mas... É um mérito. Ele deixou, entendeu? Tipo assim, se for campeão, não quis garantir. Vou deixar. É isso. Se perder 2 no Campeonato Brasileiro, vai ter. Então, assim. Planejamento. Não, mas é isso. O Bahia tá. O Rogério tinha um plano. E o plano está sendo executado. Os jogadores vão chegar, vão se adaptar, vai demorar um pouco, mas vai acontecer, está acontecendo. Assim. Se olhava a janela do Bahia em janeiro, eu falava, isso aqui vai dar certo. Isso, exatamente. Tá dando certo. Assim. Na próxima rodada, o Flamengo
ele vai visitar o Furacão. Né? Um jogo difícil para o Flamengo. Outro que está 100%. É Bahia, difícil. Botafogo e Furacão, 100%. Jogo difícil. E aí o Bahia vai ter, de novo, a quinta chance de assumir a liderança do campeonato. Ainda não rolou nesse ano. Bahia e outros clubes, Importa né? se assumir na última. Sim. Até lá, tudo bem. Estão a uma rodada da liderança. Se a gente tiver a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente pluga para vocês. Flamengo tem 17, Bahia tem 17, Botafogo tem 16, Atlético Paranaense tem 16, confronto direto, portanto. São Paulo tem 14, pode igualar o número de vitórias do Flamengo. Palmeiras tem 14, também pode igualar o número de vitórias do Flamengo. Então, do primeiro ao sexto, a diferença é de uma rodada, Todo mundo aí tem 8 jogos já, né? Todo mundo com 8 jogos. Todo mundo o Do Inter... primeiro ao sexto, a diferença é de uma rodada nesse momento do Campeonato Não, o Brasileiro. Campeonato Brasileiro é maravilhoso, assim. Imagina se a gente cuidasse bem dele. Né? Que eu falava aqui no começo do programa. O Inter, por pontos perdidos, está nessa turma aí. O Inter tem 6 jogos, se ganhar os dois vai a 17, né? Tem Exatamente. Eu O Inter falei tem 11 pontos em 6 jogos. em 6 jogos. Eu falei Botafogo 100% em casa, não, Botafogo perdeu um. O Cruzeiro, que tem um jogo a menos em casa, jogou 3, que também está 100%. Botafogo Perdeu de com quem o Bahia, em né? casa? Empatou com o Bahia em casa. Ah, não, perdeu do Bahia. Perdeu. do Então, Bahia. Atlético Paranaense está 100%, 4 jogos, 4 vitórias. Bahia, 4 jogos, 4 vitórias como mandante. E o Cruzeiro, 3 jogos, 3 vitórias, ganhou ontem também. Ó, a gente destacou o Fabrício, do Internacional. Ele fez 2 grandes defesas em sequência para garantir o empate do Inter. O Saravia fez um jogaço pelo Galo. Ele jogou de zagueiro pela direita, a gente escalou ele como lateral aqui no nosso time, contra o Bragantino. A zaga tem o Gabriel Xavier, venceu quase todos os duelos na marcação, sem dar chances ao adversário. O Bastos, que fez o gol da vitória do Botafogo e foi bem defensivamente, é outro zagueiro. E o Piquerez, o lateral esquerdo, apareceu com oportunismo para abrir o placar. No meio-campo tem Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Tietê, grande atuação contra o Fluminense, motorzinho do time. E o brilho do Luiz Araújo, com 2 gols saindo do banco na vitória do Flamengo sobre o Grêmio. O Estevão é o nosso ponta-direita, com 2 assistências e uma delas em jogada genial. O Yuri Alberto, autor de 2 gols, é o nosso centroavante. O Corinthians empatou com o Dragão fora de casa. E o Mastriani é o outro centroavante do time, também autor de 2 gols na virada sobre o Criciúma. O time tem 2 pontas-direita, 2 centroavantes. O Milito que se vire, porque a gente elegeu ele o treinador da rodada pelas dificuldades que ele tinha para escalar o Galo e pelas alterações que ele fez que impactaram muito no jogo. O Milito, pela segunda vez, foi eleito treinador da rodada, o Gabriel Xavier pela segunda vez, zagueiro, o Matheus Pereira pela terceira vez, seleção da rodada, e o Luiz Araújo pela segunda vez. Os demais todos estreantes em seleção da rodada, que sonham as cornetas. Eu discordo muito só do Gabriel Milito. O Arthur Jorge, então o Abel, Tite. Do Palmeiras, Tite. Quem estava acompanhando ali o jogo do Bragantino, cara, o Bragantino estava muito melhor em campo. Fez 1-0, estava muito melhor. Aí teve um erro defensivo, um recuo mal feito. Aí sai mal o Cleiton, pum, gol. Aí depois outra bola perdida, contra-ataque, 2-1. Foi uma virada, assim, completamente inesperada. Muito mérito do Galo, tá? Não estou falando isso. Jogar fora de casa é muito difícil. Mas não foi um jogo que o Galo se impôs, jogou muito taticamente, foi superior, não. Pelo contrário, eu achei que o Bragantino estava muito bem no 1-0. Aí só isso que eu discordo. Eu botaria o Arthur Jorge pelo amasso do Botafogo no Fluminense. A gente debateu sobre isso, a gente escolheu o Milito não pela qualidade do jogo do Galo. Pela dificuldade. Pela dificuldade que ele teve, como ele se virou com o que tinha e como as mudanças dele surtiram efeito no jogo. Foi o que nos levou a escalar o Milito, mas houve o debate, porque como rendimento, o Botafogo jogou mais mesmo. A gente fez essa escolha pelo Milito, mas houve a dúvida. Pois é, que eu não queria cornetar, não. Eu queria exaltar o Fabrício, né, cara? Como é legal ver um jogador de 38 anos de idade, que nunca disputou um jogo de Série A, né? Já chegou no Internacional com 38 anos de idade, fazer uma partidaça ontem contra um time com poderio ofensivo muito forte. Pegando bola do Lucas. Que é exatamente, né, cara? Eu gosto muito de ver, assim, gente com essa resiliência, né? Se eu não me engano, foi ele que após o jogo foi embora de metrô? Do Nova Iguaçu? Do Nova Iguaçu, eu acho que foi ele. Acho que foi. Eu vou pesquisar. Acho que foi. O nosso diretor confirma que foi ele mesmo. Olha só, meses atrás ele estava indo embora de metrô e hoje ele está na seleção da rodada. Até arrepio de falar, cara. Eu acho essa história sensacional. Maneiro. Bom destaque, Ramon. Posto isso,
encerradas as cornetas, vamos eleger o craque da rodada. Roda a vinheta.